Pego o girojo. Primeiro beijo me deixa viver. Me desculpe, mas se você nunca comprou biscoito de Zamazama, sabe? Aquele biscoito durinho, duro, aquele com um preço de 6 biscoitos, 1000 meticais, ou 4 biscoitos, 1000 meticais, por favor, mas por favor mesmo, não me chame de moço, né? Me chame de tio ou mano. Se nunca tirou formiga e soprou areia no pão colorido ou na badia, mas nunca mesmo torceu, hein? Aquele gelinho. Nunca torceu o gelinho para dividir com seu amigo ou seu colega. Cala essa boca e aprenda com os madodas em pobreza e idade, mano. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mozuiap. Muito obrigado a todos os inscritos e se ainda não subscreveu-se, faça isso agora. Subscreva-se agora. É aí embaixo no botão vermelho, está escrito subscribe ou subscreva-se. E se já está inscrito e ainda não ativou o sino de notificações, está por aí, eu não sei muito bem, mas está por aí ao lado do subscribe. Tem aí o sino de notificações, aquele sininho, din-dom, clica aí e ativa esse sininho para nunca perder os vídeos aqui no canal Mozuiap. E antes de continuar assistindo a experiência do pobre no campo, bota aí o seu like, por favor, bota agora aí o like. Bota agora o like, por favor. Bota isso, bota like. Clica agora no like, gosto, por favor, me ajude aí. Se você estiver a gostar, eu sei que você vai gostar, então clique aí o seu like, por favor. Feito isso tudo, assiste agora, porque isto é o diário do pobre. Olha aqui, riquinhos e geração Android. Nós, os mais velhos, passamos por muita coisa nessa vida. Só para entender, eu, por exemplo, aprendi a fazer tranças numa situação traumática, mano. Traumática, sabe o que é trauma? Se sua mãe ou seu pai, seu tio ou sua irmã mais velha te manda ao mercado para ires comprar 1 quilo de açúcar, ou 1 quilo de arroz, ou 2 tampinhas de óleo, só quem é pobre está a entender do que eu estou a falar, porque nós compramos tampinha de óleo assim, compramos... Sabe, aquela tampa ali de garrafa de 5 litros de óleo, aquela tampa ali nós compramos, encher em óleo para você ir encher num plastiquinho e levar para casa. Vai ao mercado e compra óleo assim mesmo. Nós não compramos no supermercado. Eu, por exemplo, comecei a saber que existe supermercado no mundo. Bom, aprendi cedo porque na TV sai. Eu entrei no supermercado pela primeira vez quando já era um pouco crescido, quando já podia sair sozinho, não? Porque meus pais nunca precisaram entrar no supermercado. Vão comprar o que no supermercado? Vão comprar o quê? Se nós compramos óleo lá no mercado, lá no Dumbaneng, compramos 2 tampinhas de óleo, compramos um caldo, compramos 2 quilos de açúcar, 1 quilo de arroz, uma caneca de feijão. Agora essa coisa de ir ao supermercado é coisa dos outros, não é nossa cena, essa cena aí. Então, você vai comprar esse açúcar lá no Dumbaneng e perde o dinheiro, mano. Já estou a te sentir pena até agora que estou aqui. Já estou a te sentir pena se tu perdes esse 10 meticais. Mandaram-te comprar 2 tampinhas de óleo e perdes o dinheiro. Perdes as moedas que a mamãe tirou ali na ponta da capulana ali, que desmanchou aquela ponta de capulana para te dar dinheiro para ir comprar 2 tampinhas de óleo. Tu perdes o taco. Mano... Se você perde chinelo lá nas suas brincadeiras no machochocho, aliás, o machochocho era uma brincadeira muito interessante também. É uma brincadeira que nunca deve ser a menina a sugerir, porque se ela sugere, a mãe já fica pensando tipo, aí tem, tá vendo? Né? Quando é a menina sugerir isso, machochocho, quando é menina sugerir que vamos brincar machochocho, aí já é um pouco complicado. Se é menina sugerir machochocho, essa é uma potencial maranza, tá a perceber? Essa é uma potencial maranza, porque essa aí se tá sugerindo machochocho é porque, né? Eu não sei, né? E olha que assim que a menina sugere machochocho, todo rapaz ao redor fica tipo... Já fica pensando suas coisas na sua cabeça já. Tipo, hoje haverá um tic-tic lá nas escondidas. Não que eu pensava ou fazia, longe de mim, eu nunca fiz isso aí. Eu sempre fui uma criança educada, civilizada, hein? Assim como continuo homem civilizado, educado. Eu não fiz essas coisas, gente, longe de mim, hein? Longe de mim, muito longe de mim. Muito longe de mim. Eu nunca fiz isso. Longe de mim. Mas meus amigos, aí sim, com certeza que havia. Pense comigo, hein? Pense comigo. Como é que eu fico cantando? E depois em algum lugar lá nas profundezas do abismo da maçaroqueira, não sei se é assim como se chama, aquela planta de maçaroqueira. Eu acho que é maçaroqueira porque é mavelha para ainda, para nós é mavelha aquilo ali, não é outra coisa, é coisa mesmo de português. Então a maçaroqueira, né, maveleira, não sei se é assim como se diria maveleira em Xangana. Então, ou qualquer coisa, sei lá no abismo dessa maçaroqueira, sai uma voz a dizer: Tano, eu vos procuro por 20 minutos, 20 minutos, encontro um por um e depois os últimos a serem encontrados são um casal, olha, um menino e uma menina
a saírem e fingem que estão a vir de lugares diferentes. Nós conseguimos ver, nós percebemos, principalmente eu que estou à procura, porque aí eu tenho de agora contigo e consigo ver aí, porque como você estava se escondendo? Eu estava se escondendo deitada, hein? Por que tem capinha aqui no cabelo? Por que tem capinha aqui atrás? Por que quando é menina, principalmente isso aí, acontece muito isso aí. E ainda saem fingindo que nós estávamos escondidos juntos, hein? Estão a enganar a quem? E geralmente quem faz isso aí são os irmãos mais velhos em relação a nós, não é? E eles quando saem correndo nem se importam em perder ou ganhar, o que eles querem é só chegar lá, tipo, já estão aliviados, se já ganharam algo, hein? Mas, voltando ao assunto, você perde chinelo. Mas é claro, perdeu o chinelo. Se esteve lá brincando uma chuchu e uma chuchu extra e perdeu o chinelo, toma, porrada garantida, mano. Mas isso não é problema, porque nós somos crianças espertas e expert em indução das forças cósmicas. Batemos no capim primeiro. E quando você bate no capim, você tem que bater na força proporcional à força do seu potencial batedor lá em casa, hein? Se você aprontou, perdeu dinheiro, perdeu o chinelo, ou por exemplo, você demorou a voltar a casa, mano, aí você vai levar porrada. Você já sabe que vai levar porrada. E para poder evitar isso, faz o quê? Dá down no capim. Isso aí vai induzir as forças cósmicas a não te bater lá em casa. Alguma coisa na cabeça da sua mãe ou do seu pai vai dizer, ou do seu tio, né? Vai dizer para você não levar porrada. Alguma coisa acontece, porque isso aí sempre funciona e funcionou comigo. Eu usei muito essa técnica, por isso não levei muita porrada. E geralmente, quem vem para te bater depois de tu fazeres isso aí, ou perde dinheiro, perde chinelo, fazes o quê? É mamãe. Sempre é sua mãe a te bater. Sua mãe, minha mãe. Bem, é mamãe, porque... Mãe, eu não consigo imaginar um pobre no campo a chamar a sua mãe de mãe. Domingos, mãe. Não consigo, tipo, nem soa bem, está a perceber? Se você é pobre, você não pode dizer mãe. Ou mamã, é mamã. Mamã, mas você pode falar em português, mas diga mamã. Dizer mãe, não fica bem, você... Nem soa muito bem, deixa para pessoas que já são chiques, deixa para pessoas da cidade, pessoas ricas, está a perceber? Deixa pessoas da cidade falarem assim mesmo. Digam mãe, do seu jeito, fiquem felizes. Sobre bater, quando você volta, é sua mãe. Mamãe sempre bate, a mãe sempre bate mesmo. E pai também bate, mas quando bate, cheia. Todo mundo, nós sabemos que o papá quando é para papá bater, todo mundo treme. Quando é mamãe, você treme, mas é aquela coisa, tipo, é mamãe. Nós sabemos que mães batem e depois te babam. Se minha mãe me bate, serve comida e não como, minha mãe que vai entrar me babar para poder voltar a comer. Mas quando é papai te bater, meu pai, por exemplo, bate, depois vai lá, vai puxar um cigarro à vontade, vai puxar um GT à vontade. Nem parece que bateu alguém, nem parece que deixou alguém lá padecendo do seu carrinho pós-porrada. Já viu? É por isso que nós preferimos que seja mãe a bater. Eu não sei se realmente era essa situação de porrada de mãe não dói muito, só dói de pai. Eu não sei, né? Porque talvez era medo, sabe? Era medo, porque quando é papá a bater, você vai bater com cinto, vai bater... Papá não usa muito encave. O que é encave em português? Encave, existe encave em português? Eu vou dizer o que é encave. Em Xangana, primeiro, encave é aquele pau, nem exatamente pau, algum pauzinho de uma planta que você vai encontrar aí que faz assim, né? Que faz assim. Isso aí, meu irmão. Isso aí, meu irmão, essa porrada de mãe dói, porque é uma coisa fina que vai te bater, vai... Por exemplo, um pauzinho de eucalipto, por exemplo, está a ver? Aquela coisa, meu irmão, eu já bateram no meu amigo, eu me senti, eu chorei no lugar do meu amigo. Então, a situação aí, eu não sei se era de medo de levar para do pai, ou era porque realmente para do pai dói muito. Mas eu acho que para de mãe dói muito, porque te dá com muita frequência. Mas, comenta aí embaixo, né? Comenta aí embaixo, me diga qual é a porrada que dói mais, se é porrada da sua mãe ou porrada do seu pai. E também me diga qual é a porrada que você mais teme, do pai ou da mãe. Comenta aí embaixo, vamos partilhar aqui experiências, por favor. Pise pausa, puxe aí os vídeos que estão aí embaixo do meu e comenta, vem aí, add comment ou adicionar comentário. Diga aí e me envia que nós vamos aqui debater sobre essa situação. Então eu acho, na minha opinião pessoal, particular, a minha opinião individual, juro, prefiro porrada de mãe a do pai. Atenção, a do pai, não é do que do pai. Não é isso aí, prefiro porrada da minha mãe do que do meu pai. Atenção aí, hein? Atenção aí, porque prefiro bolo de chocolate a de cenoura. Não, eu prefiro bolo de chocolate do que de cenoura. Não é isso aí é cara de dona do seu ex-namorado, não nos atrapalha. Ou da sua ex-namorada. E mãe quando bate com charme, sabe? Bate dando sermão. Mãe bate dando sermão. É por isso que anima a levar para ela da sua mãe. Você chora, leva porrada, mas anima porque mãe te bate, ela te diz porque te bater toda hora. Te diz o quanto tu lhe fazes sofrer por causa de teres cometido o crime que tu cometeste. Ainda te bate assim mesmo a falar. É por isso que é um pouco dinâmico, mas pai vai te trancar no quarto, ou não sei como, vai levar o cinto. Olha,
não precisa levar assim, tu me bata fora. Na verdade, eu prefiro mesmo que me batam dentro, porque não quero que os meus amigos descubram que eu estou a levar porrada. Então, voltando ao capim, quando você bate no capim, com seu próprio mijo, ninguém mesmo, mas ninguém vai pensar em te bater quando voltares a casa. Isso funciona, e funcionava comigo, sempre funcionou. Só não funcionava para evitar carolhos dos meus 3 irmãos. Ser irmão mais novo de 3 irmãos é a pior coisa que você pode ser, pelo menos no campo e sendo pobre. Porque todos esses irmãos que não tem nada a fazer, parece que te dão porrada, dão carolho. Domingos, tenho um irmão que até me chamava a dizer: Domingos, vem levar porrada. Aí você não pode negar, você tem que desobedecer, e se desobedece já cometeu o crime para levar porrada, de verdade. Aí a ideia é: Domingos, vem levar porrada. Aí eu caminhava à vontade, chegava aí e ele olhava. Aí depois ele decidia se dava ou não dava, mas sempre dava. Eu não sei porque nunca funcionou a minha técnica. Então, eu levava porrada 3 vezes de manhã, 3 vezes de tarde, 3 vezes de noite. De noite acho que era para eu poder lembrar que amanhã tem mais, sabe? E com isso aí eu fiquei traumatizado. Sempre que eu fosse ao hospital, na farmácia, ouvia aquele técnico farmacêutico ali a dizer 3 de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. Até falando de que é paracetamol, eu ficava a pensar já no carolho aí. E quando você é pobre, no campo, talvez, não sei como é que é lá na cidade, mas nós é porrada em casa, porrada na rua é street fight, né? Porrada ainda na escola. Agora você me diga, rico e para piorar da cidade, o que fazia para evitar porrada? Nós batemos capim, nós mijamos no capim, trançamos capim e depois damos porrada no capim. E vocês batiam o quê? Porque aí na cidade não tem capim. Batiam o quê? Aprontou, porrada. A ideia é essa. Aliás, outra vez leva um castigo de vai lá para o seu quarto. Domingos, vai para o seu quarto. Não sai daí, tá de castigo. Ou isso aí é da novela, é de Brasília. Como é que é castigo de rico aqui em Maputo, pá? Comente aí como é que é o castigo de rico em Maputo. Eu não tenho nenhuma experiência de rico, nem na cidade. Então, por favor, comente aí embaixo como é que é o castigo de ricos na cidade. Olha a vantagem de ser do campo e pobre. Eu não tenho medo de nada. Pra onde o vento vai, mas um gajo vai. Eu não tenho medo de arriscar, mas se me imitar faz dar mal, yo. Bitch.